to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Oh. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. Let's sing it loud, y'all. You are Jireh. You are enough. Jireh. You are enough. And I will be content Even in this, in every circumstance. you are Jireh. You are You are enough. forever enough, always enough, more than enough. Forever enough, always enough, more than enough. I don't wanna forget how I feel right now on the mountain top. I can see so clear what it's all about. Just stay by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. Jireh, Jireh, you are enough. I know that you are Jireh, you are enough. So I will be even in this right now. In every circumstance. 'Cause I've learned that He's always enough. You are enough. He's forever enough, always enough, always more than enough. He is forever enough. When I lose everything, He's always more than enough. Yeah. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. And that is enough. Oh, I'm already loved. Already loved, I'm already chosen. already chosen. I know who I am. I know who I am. I know what you've spoken. I know what you've spoken. I'm already loved. I'm already loved, More than I could imagine. more than I could imagine. That is enough.
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bom dia, irmãos. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu não sei se as pessoas em casa estão me vendo, me parece que a gente estava tendo um pequeno problema técnico, mas quero crer que a gente está resolvendo essa questão. Mas eu quero dar as boas-vindas a todos nesse primeiro dia de culto, retorno dessa pandemia que tanto tem nos atingido, né? É um momento que a gente para refletir tudo que
tudo que tem acontecido na nossa igreja, tudo que aconteceu com a nossa igreja, mas nós precisamos seguir adiante. Então, eu quero orar nesse instante para que o Senhor possa nos dirigir daqui para frente, para que nós consigamos cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Certo estou que o Senhor quer de nós o nosso melhor, e nós vamos tentar fazer o nosso melhor. Não sei como as coisas caminharão daqui para frente, mas certamente a nossa oração é que o Senhor esteja adiante, nos dirigindo, nos guiando, nos mostrando o caminho, para que possamos ser fiéis a Ele e ao seu querer nas nossas vidas e na vida da igreja. Eu convido a todos que possam se levantar para que a gente possa orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse novo dia que o Senhor concede nas nossas vidas. E, Senhor, nós sabemos a importância de ter um novo dia na nossa vida. Nós sabemos da importância de termos um Deus que pode nos dirigir, pode nos guiar, e com amor, e acima de tudo com misericórdia e graça, nos conduzir por esse vale, até chegarmos ao nosso destino. Pai amado, que o Senhor possa estar conosco como igreja, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco como irmãos em Cristo, Senhor. Nos dirigindo, nos guiando, nos mostrando o caminho, para que nós tenhamos a certeza que estamos fazendo o nosso melhor para a Tua honra e para a Tua glória. Pai amado, é privilégio nosso estarmos aqui nesta manhã, retornando depois de quase 4 meses com a igreja fechada, mas certos de que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Estamos fazendo a nossa parte, mas o Senhor estará cuidando de cada um de nós que aqui estamos e que estaremos nos próximos cultos também, Senhor. E Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que esteve cuidando de cada um de nós em todo o tempo. A Tua vontade foi feita nas nossas vidas, eu tenho certeza disso e te louvo por isso. Pai amado, fica conosco com tudo que irá acontecer, com a palavra, com o louvor, com tudo que irá acontecer nesta manhã aqui na Tua casa. E Senhor, tudo isso é para Ti, para Te agradecer, para Te louvar, para cultuar o Teu nome, Senhor. E dizer que somos gratos pela Tua presença na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos cantar mais uma música. Eu sei que os irmãos acabaram de sentar, mas eu queria convidá-los a se levantarem e louvar comigo. E assim como o Douglas orou, que a gente possa entregar nosso melhor louvor. E agora é hora da oferta, né? E a nossa melhor oferta. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu.
a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Vamos orar em agradecimento. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos contribuir na Tua casa, Senhor. Podemos contribuir com nossos recursos, com parte daquilo que o Senhor nos dá para o Teu reino. Pai amado, que o Senhor possa nos abençoar pela nossa fidelidade também, Senhor, assim como o Senhor é fiel a nós. Te louvamos e te agradecemos por esse momento tão importante na vida da igreja e na vida de cada um, Senhor, pois assim demonstramos a confiança nas verdades que o Senhor tem dito através da Tua palavra. Pai amado, muito obrigado. Te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, parece-me que ainda nós estamos com um probleminha de configuração aí do canal, mas os irmãos estão sendo, vamos chamar assim, privilegiados de estar recebendo o culto pessoalmente. Mas o pessoal lá está resolvendo essa situação. Irmãos, a igreja está voltando. A igreja, as atividades estão voltando e daqui para frente tudo vai poder ser presencial. As nossas reuniões, guardadas os devidos cuidados na questão da pandemia, poderão ser presenciais.
E aí cada líder poderá retomar as suas atividades de acordo com a programação da igreja. Então, se você tem alguma programação para ser realizada, você líder, você pode procurar a Marizilda, a irmã Marizilda. Ela vai cuidar de todos os detalhes para que você possa fazer a sua reunião. Já voltamos com o Taekwondo, essa semana que passou, e agora as coisas começam a ser retomadas, né? Vamos esperar em Cristo que as coisas melhorem e que essa situação vá se amenizando, tá bom? Irmãos, para nós é um privilégio nesta manhã estamos recebendo o pastor João Neto. Quem nos acompanhou durante esse tempo de pandemia, através dos nossos cultos online, pôde ouvir o impactante testemunho dele, a questão de uns 3 domingos atrás. E hoje, para a glória de Deus, ele está pessoalmente aqui. Faz tempo que o pastor não vem à igreja por conta da saúde, por conta de toda essa situação que envolveu o seu tratamento, mas ele, bondosamente, ele aceitou o meu convite para que nesta manhã, nesse primeiro culto presencial, ele pudesse estar aqui conosco, nos trazendo a palavra de Deus. Então, eu quero convidar o pastor João que venha assumir aqui Pastor, é um privilégio tê-lo aqui, é uma alegria grande e a repercussão do seu testemunho, da sua palavra, quando o pastor esteve conosco virtualmente, foi assim muito impactante na vida das pessoas. Então, rogo a Deus que Ele possa lhe abençoar nesta manhã, sendo um instrumento poderoso nas mãos dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te entrego agora a vida do pastor João Neto nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa fazer dele instrumento teu, para que a tua palavra possa, através da boca dele, falar e tocar os nossos corações. Sim. Deus amado, fica com ele nestes momentos. Te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado, irmão Douglas. Amada igreja, na verdade, não necessariamente uma honra para o irmão Douglas, vocês, mas um privilégio para mim. Eu vou pedir licença para os irmãos. Eu fico bastante ofegante, não sei se isso é psicológico, dizem que é, de ficar com essa máscara. E como eu estou sozinho aqui, eu posso tirá-la. E é, como eu disse, um privilégio muito grande, principalmente estar diante de Deus. E eu deveria estar diante de Deus numa glória muito maior, mas aprove a Ele me restaurar, me restabelecer. Tem com certeza algo para a minha vida ainda nessa existência, e eu sou grato a Ele por poder, ainda nesse tempo, desfrutar da minha família, de vocês, e poder compartilhar com vocês sobre tudo da bendita, da maravilhosa palavra do Senhor. Tristes, é impactante. Eu sou muito emotivo e, sem dúvida, quando eu entrei aqui, meus olhos se encheram de lágrimas. Mesmo não sendo um amigo pessoal do pastor Giovanni, mas podendo ter o privilégio de ouvi-lo tantas vezes. E agora nos aguarda a glória. Um dia todos nós estaremos lá, sem Covid, sem envelhecimento, diante do nosso Deus. Mas vamos, meus irmãos, eu creio que aqui, não sei quantos aqui não ouviram, pode dizer, porque a gente sabe que essa questão de internet é complicada, não ouviram o meu testemunho. A maioria ouviu? A maioria ouviu ou não?
Quantos ouviram? Fala para mim, levanta a mão. É uma quantidade pequena. Eu vou falar um pouco, vou tentar não ser muito delongado, sobre milagre, sobre o tema, na verdade, uma interrogação, a que se destina a cura. E antes de ler o texto, eu gostaria de sucintamente lembrar aos que já ouviram e falar para os que não ouviram o que Deus fez na minha vida. Eu nasci no dia 22 de maio de 1965. Tenho 56 anos. Alguns dizem que agora não aparento mais, mas eu aparentava 70, 80 nos dias da minha cirurgia. Eu estava simplesmente acabado e quem viu as fotos dá testemunho disso juntamente comigo. E no dia 22 de maio eu fui já privilegiado. Deus operou um milagre na minha vida com um simples espirro daquela que fora a minha parteira, eu que não chorava e já estava roxo, e ela disse para minha mãe: não tenha esperança, ele não vai viver, como os outros 4 que você já teve. Fomos 8 e 4 morreram. E naquele tempo na roça era muito precário e eu tive 3 irmãos que morreram no parto. E eu estava caminhando para a morte, mas numa madrugada, na madrugada do dia seguinte, aquela parteira entrou, não segurou um espirro que parecia mais, segundo a minha mãe, um trovão, espirrou e eu assustei, porque eu não tinha chorado, já estava roxo, já tinham acendido vela na minha mão, já tinham rezado o terço ali reunidas na porta do quarto, e eu comecei a chorar, e conforme eu chorava, o fôlego da vida foi entrando. E Deus me deu vida, e assim Deus operou o primeiro milagre na minha vida. 2 anos depois, meu tio brincando comigo, num balaio, lá dos seus 1,80 m, me deixou cair, tentando me equilibrar sobre a pedra que servia de degrau para o alpendre do sítio da minha avó, e a minha cabeça abriu daqui até aqui. Me diz minha mãe que dava para ver o cérebro. E muito sangue. Algumas horas depois, 2, 3 horas, porque era na roça, chega a ambulância, alguém foi buscar, correndo, consegui uma carona e eu fui para um hospital simples, com um simples clínico geral, sem recursos, mas eu tinha o médico dos médicos. E eu fui restaurado e nenhuma sequela ficou. Esse foi o segundo livramento. Mais 2 anos depois, morávamos na beira de uma BR sem asfalto, então quando eu passava um veículo, muita poeira, e estávamos caçando, eu com 4 anos, irmãos com 6 e 8 respectivamente, com estilingue, descemos do barranco, eles 2 atravessaram correndo, eu menorzinho fiquei, e aí veio um caminhão e eles gritaram: não vem, e eu fiquei. Passou aquele caminhão, levantou uma grande poeira, eles já estavam em cima do barranco do outro lado, e eis que eles tentaram gritar de lá, da poeira: não atravessa, só que eu não escutei. E eles viam um caminhão vindo, porque era muito alto, e eu atravessei correndo, criança, e eu só escutei a freada. Eu parei estático, eu não via o caminhão, que era gigante, mas de alguma forma, eu não sei se ele me via ou se o anjo de Deus pisou no freio. Eu acredito que essa segunda é a hipótese. E eu escutava a freada apenas, mas não via. E quando de repente ele chegou a cerca de 2, 3 metros de mim, eu sabia que não ia parar, mas como que eu acho que o anjo saiu lá de dentro, falou: no freio não vai adiantar, vai ter que ser na força bruta. E se colocou na frente, e aquele caminhão como que chocou com uma forte barreira. E aí eu não parei para analisar, segui correndo, tomei uma bronca dos irmãos e fomos para a nossa caçada. 3º livramento de morte. Já aqui em São Paulo, casado, algum tempo depois, eu trabalhando com vendas, conversava com um cliente, e esse cliente me disse no final deste dia: João, vem amanhã cedo, hoje eu não posso te atender, mas eu quero negociar com você para as 2 lojas, para o nosso encarte, para o nosso jornal. Então eu preciso que você esteja aqui 20 para as 8, no máximo 15 para as 8, porque 8h30 eu tenho que sair. Colocamos o relógio, cheguei em casa, comentei com minha esposa, colocamos o relógio mecânico, o rádio relógio, e mais ela que era o principal despertador, que ela não falhava com o horário. E à noite teve uma pane elétrica, o rádio relógio desconectou,
o relógio mecânico travou e não despertou no dia seguinte. E ela também dormia feito pedra, dormia muito profundamente, acordou, já era 8h30, eu pulei praticamente dentro da roupa, cheguei no cliente quase 9 horas, uma multidão na porta do mercado, e eu fui tentando driblar as pessoas, e quando cheguei próximo, a polícia me parou, você não pode passar. Aí eu olhei por entre as pessoas e vi coberto meu cliente com um pano e muito sangue, mais 2 funcionários baleados, né, fora os que escaparam de tiros, né, porque eles queriam queimar testemunhas, eram agiotas cobrando dívida, aquele cliente para começar o seu negócio havia feito uma autodívida e não conseguia pagar. E então eu fui livre, eu tenho certeza que eu morreria talvez, porque eu estaria com ele talvez ajudando-o a descarregar o pão. Naquela época ele não tinha padaria e trazia o pão de outro lugar. E talvez, com certeza, por tudo que aconteceu, eu sei que eu estaria morto. E Deus operou mais um livramento, o 4º livramento de morte na minha vida. Viajando algum tempo depois de Sorocaba para São Paulo, após o final de semana com a sogra, eu, minha esposa, minhas 2 filhas, meu cunhado que vinha para fazer um serviço como pedreiro para um amigo, e muita carga, o carro pesado, pegamos a rodovia, cerca de 10 minutos eu comecei a escutar, andando a 100, 120 por hora, que era o limite, escutar o barulho, puf, 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 e eu não sabia o que era, andei mais uns 10 minutos, reduzi bastante, parei, descemos, olhamos, não vimos nada, seguimos viagem, chegando em São Paulo, aquele barulho aumentava cada vez mais, falei, vamos parar mais uma vez, a uns 30 quilômetros de São Paulo, paramos, olhamos e nada, seguimos devagarzinho, mais que 50 quilômetros, alguma coisa, chegamos em casa, aí quando esvaziamos o carro das pessoas, da bagagem, a roda pendeu. Eu fui olhar, a roda estava segura apenas por um parafuso, que já estava bem fininho, quase se quebrando. Eu não sei dizer como aquilo aconteceu, meus irmãos, eu sei que o anjo de Deus deve ser muito forte para parar um caminhão e segurar um carro de Sorocaba até São Paulo. Para a roda não cair, tem que ter muita força. Deus operou, se não me engano, o 5º livramento de morte na minha vida. E assim, pois, meus irmãos, Deus foi se manifestando na minha vida. Acredito que passei pelo menos um, mas desses todos, né, o último que vocês participaram em oração, meu problema de saúde, cirrose em função do vírus da hepatite B, já há 20 anos no Hospital das Clínicas, sendo medicado, e esses 20 anos Deus segurou a minha saúde até que se disponibilizasse um fígado para mim. Eu já estava no limite e eles disseram, se você não operar urgente, você vai morrer. Eu já havia perdido cerca de 25 quilos, estava muito ruim. E aí eu fiz o transplante no dia 11 de dezembro, no dia 12 de madrugada deu rejeição e eles ligaram para minha esposa e falaram, olha, está muito grave, ele está sendo sustentado por aparelhos e se não vier um fígado ele vai morrer. Então, se vocês têm fé, rezem, essa foi a expressão do médico. E minha esposa falou com pessoas, igrejas, e oraram muito, e dia 14, aquele primeiro fígado demorou 20 anos para vir, o segundo veio em 3 dias, e eu fui novamente operado, e desta feita o organismo aceitou. E eu estou aqui, né, passei depois por mais uma espleno, o baço teve que ser amputado, retirado, né, porque estava causando infecção em todo o organismo, os rins estavam quase parando, e novamente eu passei por uma 3ª cirurgia e Deus me restaurou. Mas entre outras, meus irmãos, há coisas que eu não vou falar, o maior de todos os livramentos que me possibilitou estar aqui também, sobre todos os outros, o mais importante. No mesmo dia que eu nasci, dia 22 de maio de 65, depois dia 22 de abril de 1990, nós fomos levados à igreja por algumas circunstâncias, por uma pessoa muito querida e muito crente, e dali nós ouvimos a palavra, e ali o principal livramento de morte, da morte eterna. Aleluia! Deus me salvou juntamente com a minha esposa, e isto me possibilitou não só estar vivo, mas estar aqui agora, testemunhando para vocês. Então esse testemunho, ele edifica muito a minha vida, eu sei que edifica a vida de tantos quantos ouvem a minha palavra, o meu testemunho. E meus irmãos, vamos ao texto.
Vamos tentar ser breve aqui agora. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 38, versos de 1 a 5, por favor, acompanhem conosco. Eu estou com a Bíblia aberta, mas as letras pequenas e negras não consigo ler, então eu vou ler pelo celular. Isaías capítulo 38, fala do milagre, do segundo milagre, pelo menos que nós conhecemos, que Deus operou na vida do grande rei Ezequias. Todos abriram ou estão com os celulares à mão? Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, verso 5, e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém. Vamos orar? Curvem suas frontes. Senhor, fala conosco, Deus, em breves palavras, de forma profunda, Deus, além daquilo que já testemunhamos do teu poder na nossa vida. Ó Deus, e que a tua palavra, sobretudo, possa promover em nós, ó Deus, cura, restauração, renovação da fé, da esperança, o amor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. São 2 milagres, como eu disse, vivenciados pelo rei Ezequias. Antes deste, Deus o livrou do exército dos assírios. Deus proporcionou a ele, diante de ameaças e afrontas, não só o homem, a cidade, as pessoas, mas sobretudo ao Deus Altíssimo. Aquele homem afrontava o Deus de Ezequias, e esse foi o erro fatal dele. E Deus, diz a palavra do Senhor, de madrugada, com um simples anjo, veio e 180.000 homens pereceram, e os que restaram saíram correndo às pressas, apavorados, porque não sei qual a visão que eles tinham, mas devia ser terrível. E Deus operou o primeiro livramento, o primeiro milagre na vida de Ezequias. Isto no contexto nacional, a nação, na vida das pessoas, para mostrar que o cuidado dele se dá no âmbito geral. E depois Deus quis ir para o centro, ou para a vida pessoal de Ezequias, operar um milagre pessoal, para dizer: olha, tanto quanto uma nação, um ser humano, um indivíduo é importante para mim. Então, às vezes a gente pensa que Deus está nos contemplando no todo, na multidão, mas, meus queridos, Deus está mais do que olhando. O texto que nós lemos, no verso 5, a palavra diz que Deus ouviu, e o que mais? Que Ele viu, ouvi as tuas palavras e vi as tuas orações, aleluia. Depois nós vamos ver que Deus sente também. Ele ouve, vê e sente. Então Deus tratou, no contexto agora pessoal imediato, com o rei Ezequias, e Deus, o texto fala que era uma úlcera, e nós acreditamos, os estudiosos, que certamente seria um câncer, né? Naquele tempo não havia essa denominação, mas ele estava muito, a doença dele era gravíssima, e Deus falou: coloca em ordem a tua casa. Quando nós recebemos um sinal de Deus, de alguma maneira, seja para a morte ou uma simples enfermidade, Deus está querendo que a gente ajeite as coisas. Talvez que ajeite a própria fé, a conduta. E então Deus falou: coloca em ordem tua casa. Mas ele chorou e ele acreditou que Deus podia lhe dar mais alguns anos de vida. Senhor, olha, ele disse, olha para tudo que eu fiz, que eu tenho feito. Meus queridos, qual tem sido a nossa vida diante de Deus? Será que a gente pode ter o privilégio, embora não seja pelas obras, como diz Efésios, a gente sabe disso, as obras não salvam, mas elas são indícios da salvação, a gente sabe disso. Elas são testemunho da nossa salvação diante de Deus e dos homens. Então, será que nós, meus irmãos, poderemos dizer para Deus, num momento como este: Senhor, olha, vê, o Senhor pode olhar para trás,
O Senhor está acima do tempo, fora do tempo. O Senhor é o Todo-Poderoso. E eu gosto muito da expressão, e esta é minha, é cunhada por mim. Deus é onimisericordioso, aleluia. Não precisa haver merecimento. Muito embora Isaías tenha dito, olha para o que eu fiz, mas não era pelo que ele tinha feito. Mas roga, importa para Deus. É para isto que Ele nos salva, porque Ele quer nos instrumentalizar. E o que é que nós temos feito para Deus? Será que nós, meus irmãos, poderemos dizer, num determinado momento, se Deus vier falar conosco frente a frente, olhando nos nossos olhos, escutando-nos com seus ouvidos, será que poderemos dizer para Ele, olha, Senhor, o que nós estamos fazendo? Ou vamos baixar a cabeça e nos envergonhar e dizer, Senhor, esquece do que eu fiz, me perdoa. Qual vai ser a nossa expressão destas duas? Então Deus operou um grande milagre na vida agora pessoal de Ezequias. Mas, meus irmãos, infelizmente, o processo da cura imediata não ensinou nada a Ezequias. Muitas vezes a gente espera uma cura, um milagre, não quer passar pelo tormento, pela tribulação, mas, meus queridos, uma universidade não se conclui em um dia, em um momento, mas em anos, e as melhores são as mais longas. Quanto mais dias frequentarmos as cadeiras e estivermos diante dos mestres excelentes, que não só conhecem, mas que ensinem com perfeição, com excelência, mais nós vamos aprender, mais aprimorado será o nosso conhecimento. Então, o processo da cura imediata nem sempre nos cura. Deus levou 20 anos para me curar. Fora, como eu disse para vocês, os vários livramentos de morte que Ele operou na minha vida, mas eu aprendi com isso. Quando eu fui para o Hospital das Clínicas, meus irmãos, eu fui por uma ligação errada. Nós fomos para Emílio Ribas com o nome de um médico e não falávamos com ele, não conseguíamos 2, 3 semanas, e numa ligação errada, aquele médico ou estava em reunião, ou estava em cirurgia, ou estava ausente, e a secretária parecia que estava evitando, até que num dia minha esposa ligou, já desanimada, vou tentar uma última vez, e ela tinha ido no banheiro e o médico atendeu, e aí ela expôs tudo, chorando em lágrimas, e ele falou, você tem fax? Nós temos uma microempresa, e então ela mandou todos os meus exames. Ele disse para ela depois, ligando de volta, vá no Hospital das Clínicas, fale com o Norma, ela vai agendar vocês, para o Dr. Welset, que era o melhor médico da América Latina. E então nós passamos, desde aquela época, 2002, início do ano, passamos a ser pacientes das clínicas sem a necessidade de um SUS, de uma triagem, de um processo que é muito difícil. Deus nos colocou diante da pessoa que resolvia. É assim que é Deus, meus queridos. Quando Ele não resolve, Ele coloca você diante daquele que pode resolver o teu problema. Aleluia. Ou seja, Ele não se cala, Ele não ignora o seu sofrimento, a sua angústia. Como tantas vezes nós passamos ao largo, né? Como os samaritanos lá, sofrendo, e os fariseus, os doutores, passando ao largo, sem querendo saber. Deixa esse lixo morrer sozinho. Ele não presta, mas para Deus havia valor naquele ser humano. Então, para Deus há valor na sua vida, e é por isso que Ele operou em Cristo Jesus a nossa salvação. Então, meus irmãos, às vezes precisamos passar. Eu passei por 20 anos e tive lições preciosas. Precisamos passar por um longo processo para aprendermos, para tirarmos lições, para realmente recebermos o diploma de Deus. A cura imediata, ao invés de mudar a vida de Ezequias, ensoberbeceu Ezequias. E Ezequias passou o quê? A tomar a glória que era de Deus para si. Venham ver, dizia ele aos reis das nações, venham ver a minha glória. Eu expulsei os assírios que afrontavam vocês, que destruía a nação de vocês. Eu o expulsei, talvez ele dizia isto. Venham ver as riquezas que eu tenho. E venham ver, talvez ele pensasse isso, como eu sou importante para Deus, pois Ele me curou. Ele me deu mais 15 anos de vida. Tomava a glória para si. Meus irmãos, nós vemos muitas pessoas hoje que vivem uma suposta espiritualidade. Infelizmente, assim acontece. Ezequias estava vivendo ali uma suposta espiritualidade, mas tomando a glória para si. A glória que deveria ser dada a Deus. Ao invés dele mostrar Deus para as pessoas, ele mostrava o que ele tinha,
o que estava acontecendo na sua vida. E eu lembra do tempo de Francisco Nunes? A época dos dentes de ouro, acho que é Francisco Nunes, um chileno, um pastor chileno, entre tantos outros que operavam o milagre dos dentes de ouro, de diamante, e eu pude ver que eu era recém-convertido. Eu fui em Mauá, na praça pública ali, vi as pessoas com as lanterninhas localizando dentes de ouro, dentes de diamante na boca das pessoas, e eu lembro que depois eu tive contato com uma pessoa que recebeu, e ao invés daquilo promover nela humildade, pelo contrário, soberba, ele dizia a outro que dizia, eu não recebi. Ele falou, você não tem uma vida de oração, você não faz isto, você não faz aquilo, eu testemunho, eu evangelizo. Ou seja, aquela pessoa tomava a glória de Deus para si, se é que é de Deus, que eu não acredito que Deus faça isso, Deus não precisa disso. Há tantas coisas, Deus ia perder tempo dando dentes de ouro. Então, na verdade, aquilo servia para ensoberbecer a igreja e para proporcionar uma falsa espiritualidade às pessoas. Ezequias, meus irmãos, não soube analisar o que havia lhe acontecido. Tomou a glória de Deus para si, que passou a viver uma falsa espiritualidade. E a falsa espiritualidade nada promove na nossa vida e nada resulta na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, meus queridos, o sofrimento, tantas vezes que padecemos ao longo dos anos, serve para traduzir lições preciosas, para nos formar como verdadeiros cristãos, como verdadeiros servos de Deus. O vale da angústia, o vale da dor ensina. Se nós fôssemos melhores, se nós fôssemos merecedores, nós não adoeceríamos. Nós já nasceríamos perfeitos e morreríamos em perfeição. Muito embora saibamos que existem alguns algozes, como a doença, a enfermidade, os acidentes, a violência, mas de todos esses podemos escapar, mas do maior de todos os algozes, a velhice, nenhum de nós pode escapar. Então existem alguns algozes, meus irmãos, que finalmente nos mostram o quanto somos limitados e o quanto nós precisamos de Deus nas nossas vidas. E assim, através do sofrimento, que vem através dos anos, o sofrimento, a angústia, Deus lapida nossas vidas, Deus burila o nosso ser. Lapida como o ouro que é tirado em pedra bruta e depois ele é purificado no fogo ardente. Até que ele se torne puro, ele se torne o ouro 18 quilates. Assim também o diamante que é trabalhado e é moldado para que sirva de joia para adornar, sobretudo as mulheres. Então, meus irmãos, Deus nos trabalha, somos joias preciosas para Deus, mas precisamos de sermos lapidados, precisamos de sermos burilados, como um texto que às vezes você escreve no momento, mas depois você tem que parar e olhar o que você escreveu e acertar a pontuação e tirar as palavras que estão sobrando e acrescentar outras, burilar o texto. É assim que fazem as pessoas que escrevem os livros, eles escrevem e depois burilam, separam, tiram palavras, mudam, corrigem a acentuação e assim burilam. E nós temos verdadeiras obras de arte nas nossas mãos para ler. Assim temos joias maravilhosas para usarmos. E Deus quer que sejamos isto. Obras de arte, joias preciosas nas suas mãos para abençoar a vida de outras pessoas. E é por isso que nem sempre a cura, como no meu caso, vem num processo imediato. Mas vem ao longo dos anos para que tiremos lições preciosas deste processo de sofrimento. Ezequias talvez não tenha sofrido com o seu câncer, aquele tipo de câncer que se manifesta, como a minha sogra, que vivia muito bem e em 3 meses morreu. Se manifesta e tira a vida de uma vez. Este era o caso dele. Mas esse processo imediato de cura, infelizmente, o ensoberbeceu e fez com que ele tomasse a glória de Deus para si. Precisamos aprender com as lições, com os sofrimentos. Aí, meus queridos, após tudo isso, nós nos tornamos aptos a viver uma vida melhor, uma vida que glorifique o nome do nosso Deus. Outra lição preciosa, e já mais 2, 3 minutos, 5 minutos no máximo, nós estaremos encerrando. Abram lá em Lucas, capítulo 17.
o verso 15 e 17. Versos 15 a 17. Lucas, capítulo 17, versos 15 a 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano, mais uma vez um samaritano na jogada. Este era samaritano. E Jesus lhe perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Meus irmãos, esta lição, primeiro aprendemos a lição do ensoberbecimento na vida de Ezequias. De querer tomar a glória de Deus para si, que é o que tantas vezes fazemos. E com os leprosos nós aprendemos a lição da ingratidão. Como devemos ser gratos a Deus, reconhecer que tudo vem de Deus, que tudo é de Deus para a glória de Deus. Jesus demonstra isto, ele curou 10 homens que estavam simplesmente isolados de uma vida no contexto da sociedade. Eles viviam fora da cidade. A Bíblia diz que eles não podiam andar nem pelas ruas da cidade. Eles estavam à margem de tudo e de todos. E Jesus se compadeceu. Jesus teve misericórdia. E vendo aqueles 10 homens que só podiam andar juntos, relacionar-se entre si, homens não só isolados da sociedade, mas principalmente da família, a esposa, os filhos. Pensem nisso, irmãos. Como não seria triste a gente não poder abraçar a esposa, beijar os filhos? Deus, um filho abraçando o pai por causa de uma doença contagiosa. E Jesus se compadece deles. E então, depois de clamarem a Jesus, de virem a Jesus sabendo que ele estava operando grandes milagres de cura, de restauração e até ressurreição, eles vêm a Jesus e Jesus os cura. E então vão-se embora 9 e apenas um retorna com espírito de gratidão, com o coração quebrantado, pensando em tudo que ele ia poder vivenciar agora. Eu vou poder entrar na cidade, eu vou poder entrar no templo e adorar o meu Deus, eu vou poder dar a minha oferta, trabalhar, e eu vou poder principalmente entrar no meu lar, abraçar a minha esposa, beijar os meus filhos, aleluia. Aqueles outros não pensaram nisso, pensaram talvez em ir para o boteco, tomar uma pinga e celebrar, desculpem aqui a expressão, e comemorar entre eles. Estamos curados. Que é o que muitas pessoas fazem hoje quando recebem algo. Eles reúnem a família, o churrasco, a cerveja e comemoram. Mas quantos se lembram de Deus? De ir para a igreja e prestar culto de gratidão a Deus, de dar uma oferta de gratidão a Deus. E sobretudo a sua própria vida no altar de Deus. Então, não voltaram 9. E Jesus pergunta no verso 17. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Meus irmãos, Jesus nos ensina aqui que Deus espera gratidão. Não adianta a gente pensar, Deus não faz nada para receber glória. Deus espera sim gratidão. Deus espera, quando opera algo na nossa vida, que a gente dê testemunho disso para que outras vidas sejam abençoadas com a nossa vida. É por isso que eu tenho testemunhado, eu coloquei o meu testemunho, além de mandar para a igreja subiu para o YouTube, né? Mas eu também subi o testemunho para o YouTube, mandei para toda a família, tem uma lista, não é grupo, de cerca de 300 pessoas, mandei para todo mundo e todos, a maioria mandou de volta dizendo amém, com a mãozinha em sinal de amém, de glória a Deus. E assim eu tenho feito. E as pessoas têm me dito que têm transmitido a outras pessoas. Então, meu testemunho de vida há de glorificar o nome de Deus. O testemunho daqueles homens deveria ser voltar primeiro a Jesus, prostrarem-se como aquele único que o fez aos pés de Jesus, dar glórias a Jesus, agradecendo a Ele por tudo que Ele estava fazendo em suas vidas, os reinserindo no seio da sociedade, sobretudo no seio da própria família. Meus irmãos, Deus espera a gratidão no nosso ser.
A soberba, a arrogância de Ezequias, a ingratidão dos 9 leprosos devem ser evitadas por nós. Então, como nós dissemos, o título da mensagem, a que se destina a cura? O fim último do milagre da cura de Deus é glorificar a Deus. É gratidão e humildade promovida em nosso coração. Que Deus nos abençoe. Eu tenho certeza que se você olhar para trás, você tem um testemunho de vida. Cada um de nós aqui tem um testemunho de vida. Basta procurar, não precisa ser coisas grandes não. A minha vida tem muitos atos grandiosos, mas tem coisas pequeninas que nós não contamos, às vezes não celebramos e pecamos. Então você tem um testemunho de vida que culminou com o dia da sua salvação. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, queridos. Curve sua cabeça. Desculpem, meus irmãos, se eu me prolonguei um pouco. Pai Celestial, obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou. O Senhor operou tantos milagres nas nossas vidas, Pai. E o fim último disto tudo, Deus, é que as nossas vidas glorifiquem o Teu nome, que não nos ensoberbeçamos e reconheçamos, ó Deus querido, como somos limitados. Não somos nada sem o Senhor. Oh Deus, por favor, caminha sempre conosco, Pai. E como nós aprendemos com os leprosos, o Senhor demonstra através de Ezequias que o Senhor vê e ouve, mas com os leprosos o Senhor demonstra que sente a nossa angústia e se compadece de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor sentiu a minha angústia, a nossa angústia e deu Jesus para morrer na cruz. Obrigado e ajuda-nos a reconhecermos isto, Deus, em nome de Jesus. Muda cada um de nós, Pai, faz de cada um de nós, se não temos sido, ó Deus querido, de forma digna até aqui um exemplo de vida, um testemunho vivo, nos perdoe e nos ajude pelo poder do Espírito Santo, burila, Deus, lapida as nossas vidas e nos usa como instrumentos. E abençoe esta igreja, Pai. Eu quero aproveitar para pedir pelo consolo e o conforto de todos que conviveram com o pastor Giovanni. Eu que não tive esta convivência, Deus, sou impactado. Quando entro aqui, sinto a sua ausência. Mas ele está na glória com o Senhor, oh, aleluia. Porque foi um servo fiel, combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a sua fé. Obrigado, Deus, consola cada um, Deus, que andou ao seu lado, Deus, com ele, mas sobretudo a irmã Neuza, os filhos, os netos e toda a família, em nome de Jesus, Pai. Já se passaram, ó Deus, algumas semanas, meses, mas, ó Deus, a ausência, Deus, causa também um vazio em nós. Então, que o Senhor preencha isto com o poder do Espírito e em nome de Jesus. E abençoe esta igreja na retomada das suas atividades, ó Deus, que agora, ó Deus, iniciam-se novamente. E, sobretudo, nesse processo, Deus querido, de formar uma comissão e de buscar um novo pastor. Que o perfil deste pastor não seja estabelecido simplesmente pelos papéis que possam, ó Deus, receber as palavras, mas que seja o perfil, ó Deus, segundo o coração do Senhor. Nós temos visto igrejas, Deus querido, buscarem pastores com mais títulos, com muita experiência, Deus querido, e tantas coisas. Que eles, ó Deus, analisem pela espiritualidade daquele que vai estar aqui. Que seja uma pessoa cheia do Teu Espírito, que ame esta igreja, Pai querido. E que dê, ó Deus, como o pastor Giovanni, a sua vida por ela, se necessário for. Nós oramos te pedindo e te agradecemos pelas tuas respostas, no nome do Senhor Jesus. Podem se sentar, irmãos, eu vou desinfectar aqui agora, dá licença, porque eu tive... Muito bom, pastor. Nossa gratidão e nosso louvor a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, mais uma vez, que o pastor possa ser usado por Deus da maneira que ele quiser. É importante que nós nos coloquemos à disposição do Senhor para Ele fazer a obra através da nossa vida do jeito que Ele quiser, sem imposições, sem
sem, mas se for assim, se não for assim, Deus é quem faz. Então eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida para abençoar e guiar muitas outras vidas. O seu testemunho não vai parar nos 7 livramentos. Certamente a sua vida, o seu testemunho será impactante na vida de muita gente. Que Deus possa abençoar o pastor mais uma vez e fica a nossa gratidão. Tá bom, pastor? Deus abençoe sua família, seu trabalho, seu ministério, e que o Senhor possa... Não, e com certeza teremos novas oportunidades, tá bom? Irmãos, daqui a pouquinho nós vamos começar a escola bíblica dominical. Voltamos, inclusive, com a escola bíblica dominical presencial. E eu quero convidar você que fez a sua inscrição para que esteja à noite conosco, celebrando a ceia do Senhor. E aqueles que estarão nas suas casas que possam estar preparando o pão, o suco de uva, ou aquilo que o irmão tiver, para que possa, juntamente conosco, estarmos celebrando a ceia do Senhor hoje à noite, tá bom? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, pelos irmãos que aqui estão, por todos que estão assistindo nas suas residências, nos lugares onde estão, e rogo a Deus que nós possamos estar novamente aqui reunidos às 18 horas para celebrarmos mais um culto ao Senhor com a ceia. Daqui a 10 minutinhos começamos a escola dominical, então quero convidar você a ir tomar um cafezinho e daqui a pouco entra novamente no canal para a gente poder estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E aqueles irmãos que aqui estão, quero convidá-los a permanecer aqui, para que a gente possa estudar junto a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado pela presença e em breve nos veremos novamente. Amém? Spirits out, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival embers smoldering. Breath of God, fan us into flame. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit